Noite. Bem, primeiramente, queria agradecer a presença de vocês. E, segundamente, queria pedir, vamos chegar mais pertinho, por favor, porque a gente vai precisar fazer alguns registros, né? E aí fica mais bonito quando a gente aparece pessoas mais bonitas na frente, né? Só para a gente conseguir conversar um pouco melhor, tá? Então, estamos chegando para a gente começar, como a gente sempre fala, né? A gente começa no horário e termina no horário, ok? Então, boa noite a todos. Já preencheram a lista de presença, né? Isso é muito importante para a gente também. E sejam todos bem-vindos. Ficar de frente para o nosso palestrante, tá? Sejam todos bem-vindos ao VIVA, Valorização e Integração da Vida do Atleta, para participarem da palestra intitulada Unindo Forças, Parceria, Família pelo Desenvolvimento do Atleta. Este encontro tem o objetivo de uma reflexão sobre o papel da família no percurso esportivo dos filhos, destacando o apoio da família e a parceria com o clube, e a parceria do clube para contribuir para o desenvolvimento integral dos jovens atletas. Quem está chegando agora, vão sentando aqui para frente, por favor. Um calor muito está frio. Abrilhantar a nossa noite, né? Nós isso é muito importante para quem está com a gente. É o professor doutor Fabrício João. O Fabrício só tem cara de novo, tá, gente? Está enganando a gente. É professor da Universidade Federal de Santa Catarina, consultor esportivo e desenvolvimento da família no esporte. Hoje é a referência nacional sobre o tema. Então, para que a gente possa aproveitar bem a noite, já passa a palavra para o Fabrício. Obrigado. Espero que a temperatura esteja bem em Santa Catarina. Então, Fabrício, boa noite. Fique à vontade para participar, para fazer a sua apresentação. Obrigado. Obrigado você, Cláudio. Boa noite. Tudo bem com o áudio? Consegue me ouvir? Só para eu ter uma noção se está tudo certo. Eu não os vejo, mas só para a gente ter essa clareza de que o áudio está funcionando. Agora os vejo. Boa noite a todos. Para mim é sempre um prazer estar aqui envolvido com as ações do Minas, especificamente as que envolvem, né, as famílias. Como o Cláudio falou, o Cláudio é sempre muito gentil em dizer que eu sou uma referência, mas não me vejo dessa forma. Eu, obviamente, tento contribuir com as famílias da melhor maneira para que a gente tenha um desenvolvimento, né, do sistema esportivo sempre de uma lógica positiva. A gente vai ter, pessoal, uns 35 minutos da minha apresentação aqui, que eu vou trazer algumas informações interessantes, assim, oportunas, digamos assim, né, para essa realidade do envolvimento parental, e vou tentar suscitar em vocês algumas reflexões ou algumas perspectivas nesse sentido, para que a gente possa, quem sabe, no fim, aí, ter alguns minutinhos também para trocas e algumas comunicações específicas, tá bom? Então, Cláudio ou Marcelo, não sei se vocês puderem ir avançando para mim, perfeito, conforme eu dou um sinal, eu agradeço. Bom, só para trazer um roteiro para vocês, pessoal, no sentido do que a gente vai estar abordando hoje, a gente tem uma lógica de compreender, então, essa noção inicial do que é o envolvimento parental. A gente chama, obviamente, de envolvimento parental, mas isso não é especificamente direcionado só para pai ou mãe. A gente, obviamente, pensa sempre no construto familiar, né, e como isso está relacionado com o esporte. Depois eu vou situar um pouquinho os aspectos dessa relação, especificamente, né, com os pais, e, obviamente, a gente sempre tem no envolvimento com as famílias outros agentes que são importantes, tais quais os atletas, tais, né, filhos de vocês, tal qual os treinadores, tal qual as organizações de modo geral, né, como o próprio Minas. E aí eu sempre trago numa lógica de aprofundar essas primeiras duas grandes informações ou conjuntos de informações com as competições envolvidas, mesmo que
todos vocês ou alguns de vocês não tenham os filhos ainda envolvidos com competições formais. A gente sabe que o universo esportivo ele é também pautado por essa lógica da competição. Então é importante para a gente ter uma assimilação do que eu vou falar nesses dois primeiros tópicos, né, ou do que eu vou apresentar, melhor dizendo, no que esses dois tópicos, para então a gente terminar com uma mensagem final, né, no sentido de um fechamento do que foi esse momento de hoje aqui junto com vocês, tá bom? Pode avançar, pessoal. Eu gostaria então de iniciar fazendo essa pergunta ou essa provocação para vocês, até para ter uma noção clara do universo de pessoas também que está aí, de como vocês entendem esse processo. Eu queria que vocês respondessem essa pergunta, refletissem, obviamente, pode ser até conjuntamente aí, não precisa ser de maneira específica pessoal. Qual é, ou melhor dizendo, qual vocês acham que deve ser o objetivo do envolvimento dos pais, da família no esporte? Qual que é o foco, qual que é o objetivo, qual que é a intenção que vocês têm ao se envolverem com os filhos no esporte, ao estarem aí hoje, por exemplo, ao, né, dedicarem esforço para contribuir com os filhos no esporte? E aí eu vou pedir que vocês respondam isso pelo Slido, que é uma ferramenta que a gente utiliza. Basta acessar aí pelo QR Code com os celulares de vocês e vocês podem responder essa pergunta 1 minutinho, 2 minutinhos, eu não sei quantas pessoas estão aí, mas a partir do momento que eu tiver um sinal aí, Cláudio, Marcelo, a gente segue, né, com base nas respostas. Então, por gentileza, se vocês puderem responder, eu agradeço, tá? Já estamos no processo, tá, Fabrício, de resposta. Ótimo. Ótimo, já dá para ver aí um aglomerado de respostas, algumas se sobressaindo. Excelente. Já estou aqui olhando, lendo, para ter uma primeira impressão também. Ótimo. Acho que foi, né? Acho que sim, Fabrício. Perfeito. Obrigado, Cláudio. Excelente, pessoal. Muito obrigado pela dedicação e pelo afinco aí em responder essa pergunta. É muito legal ver as primeiras informações. É claro que isso está restrito, até pela lógica que a gente está usando aqui de nuvem de palavras, né? Isso está restrito a algumas palavras ou uma frase simples. Obviamente que isso poderia ser. Essa pergunta é uma pergunta complexa, né? Digamos assim, poxa, como que eu defino ou como que eu posso colocar em palavras a perspectiva do meu envolvimento como familiar na vida dos meus filhos, né, enquanto atletas? Mas é perfeitamente visível aí nas respostas de vocês, né, a perspectiva do incentivo, do apoio, né, dessa questão do acolhimento, de dar suporte à medida que há uma necessidade específica. Obviamente que envolve algumas questões relacionadas a alguns desafios que vocês enfrentam, né, as famílias, os pais. Até para deixar claro, quando eu usar o termo pais aqui, eu quero sempre me referir às mães também, tá? Então, só para não vocês terem uma noção clara do uso do termo aqui. Se porventura eu falar só pais, mesmo assim eu estou me referindo aos pais, às mães, ou qualquer outro responsável, né, que seja próximo dos filhos dos atletas. Mas vejam como há uma grande densidade de informações. Pode avançar, Marcelo ou Cláudio. Porque tudo isso que vocês demonstraram agora, eu quero que vocês percebam e sintam a partir desse vídeo que o pessoal vai passar para vocês. Deem uma analisada, prestem bem atenção no que vocês vão visualizar agora.
Show. Esse é um vídeo muito... eu adoro esse vídeo, eu uso ele muito em algumas... quando eu tenho a oportunidade de falar com as famílias, né, de modo geral, tal qual hoje, porque ele é um vídeo que tem um aspecto emocional muito forte, né, muito latente. Eu confesso de verdade que todas as vezes que eu assisto, eu até me emociono de certa forma, porque baseado, inclusive, nas respostas que vocês deram, né, na pergunta anterior, ele traz muito bem, ele define muito bem o que é essa representatividade. Obviamente, o vídeo ele está endereçado, ele foi uma campanha, né, institucional especificamente relacionada às mães, por conta do Dia das Mães, né, obviamente, mas ele é perfeitamente traduzido para o aspecto da família e do quanto a família, né, os pais, as mães, eles se envolvem nesse aspecto de fornecer ou oportunizar tudo o que for necessário para os filhos em termos de suporte no aspecto, né, esportivo. Então, vejam, a gente teve uma perspectiva já inicial do que eu perguntei para vocês, vindo, né, de vocês, eu trouxe aqui uma perspectiva, né, realística do que é a realidade no sentido do vídeo, para vocês entenderem um pouco mais, e agora eu trago uma lógica um pouco científica, digamos assim, só para complementar esse processo, porque, de fato, é exatamente o que vocês disseram e o que o vídeo mostra que é a interferência ou a influência, melhor dizendo, que as famílias têm no esporte. O papel que vocês têm no esporte, digamos assim. Muito importante, muito significativo. Vejam, vocês têm uma capacidade extremamente grande de influenciar os filhos de vocês, né, numa perspectiva mais proximal ou distante, mas de uma influência muito grande que ela pode, obviamente, a gente espera sempre que ela seja positiva, né, que ela traga experiências esportivas, psicossociais, emocionais, né, práticas e que sejam positivas para os filhos. Isso em termos de ganhos, obviamente, resultados relacionados ao esporte, mas também resultados relacionados ao desenvolvimento pessoal, né, integral do indivíduo, quando a gente fala de crianças, né, adolescentes, jovens praticantes. Então, há uma forte influência, isso é cientificamente comprovado. É óbvio, vocês podem estar pensando no sentido, pô, Fabrício não está falando nada de inovador aqui. E realmente não é, mas a gente precisa sempre ressignificar esse processo para que vocês entendam, né, os familiares de modo geral entendam a grande influência que vocês têm nesse processo, né? Extremamente grande, realmente. E aí, a gente vai entender essa lógica do envolvimento parental, e aí vocês podem passar aí, pessoal, para mim, por favor. A gente vai sempre, enquanto pai, a gente se pergunta, obviamente, eu imagino, eu não sou pai, obviamente, não, né, não tenho filhos, mas por estudar a área e por entender esse processo e falar com várias famílias, a gente sempre vê essa ansiedade, né, esse aspecto de envolvimento dos pais. Poxa, mas como é que é esse envolvimento, né? Quão complexo ele é? A gente sempre espera, e falando aqui como um pesquisador, como alguém que também entende procedimentalmente esse processo na prática, a gente sempre espera que esse processo seja como essa primeira figura. Um caminho mais tranquilo, um processo mais fácil, já delineado, sem nenhuma barreira, sem nenhum obstáculo, quando, na verdade, a partir do momento que a gente vai para a prática, né, que vocês, pais, familiares, estão envolvidos com esse processo, e se deparam com todas as demandas que a gente vai ver um pouco mais à frente, a gente percebe que, na verdade, isso realmente se parece como a segunda imagem, como um labirinto, como um aspecto onde há vários envolvimentos com barreiras, com desafios, com algumas nuances que fazem parte do processo. Então, isso também é um pouco do que eu quero trazer aqui para vocês hoje, no sentido de que se envolver no esporte com os filhos é um desafio profícuo, obviamente, mas é um desafio. E essa é uma realidade que a gente precisa, de certa forma, estar preparados, né? Podem passar, pessoal, por favor. A gente vai entender, obviamente, então, a partir daí, que o envolvimento de vocês, eles têm uma preconização clara de que isso seja positivo. Então, por exemplo, para vocês terem uma noção básica, bem geral, vocês podem e influenciam, obviamente, no prazer e na motivação, na participação dos filhos no esporte. A relação de vocês, por meio do sistema esportivo e das conexões que vocês criam, ela é melhor. Não é um dado, não é uma perspectiva que a gente vê muito, né, palpável, mas ao longo dos anos, ao longo dos processos que vocês vão tendo, o esporte, enquanto mecanismo, ele fortalece muito a relação de vocês com os filhos e vice-versa, obviamente, né? Então, vocês estão sempre, obviamente, preocupados para que, a partir do momento que vocês interagem com os filhos e se envolvem, né, que vocês ajudem eles a alcançarem também o melhor potencial e, obviamente, isso é uma perspectiva clara
da vida como um todo, a gente só transfere isso, digamos assim, para o esporte. E, obviamente, a gente tem uma perspectiva de envolvimento com os treinadores ou com a organização, tal qual o Minas hoje, né, como vocês estão aí, para que a gente tenha uma relação próxima e que esse processo seja alinhado. Em contrapartida, a gente também tem perspectivas negativas e que são postas e que realmente acontecem. O envolvimento de vocês enquanto familiares, ele pode, à medida que não é positivo, causar o aumento da ansiedade, da pressão, diminui o prazer pela prática, né? Alguns pais, algumas famílias com um certo foco excessivo em resultado ou em desempenho, isso pode ser prejudicial. O aumento de conflitos, a relação ela fica instável, o processo fica complexo não só com os filhos, mas com os treinadores. O ambiente esportivo, de modo geral, ele traz um impacto muito forte também nas experiências que vocês vão tendo, e aí a maneira que vocês respondem a isso, quando ela é negativa, influencia também, né, diretamente as crianças, os jovens, né, os atletas, os filhos de vocês. E aí a gente chega, né, numa situação, ou pode chegar, melhor dizendo, numa situação que seria a mais drástica, que é os filhos de vocês, né, eu, obviamente estou aqui fazendo um exemplo, né, as crianças, os jovens, os atletas, eles desistem do esporte. Esse seria o ponto mais drástico do envolvimento parental no sentido negativo. Tanto o aspecto negativo do envolvimento, né, ou que é ocasionado pelo envolvimento das famílias em certas situações, que a criança, que o jovem, que o atleta, né, de modo geral, ele desiste. Ele não quer mais participar desse ambiente porque ele não é mais prazeroso, né? Então a gente tem que ter essa noção clara de que positivamente a gente influencia, mas que negativamente a gente também influencia. Então a gente precisa ter uma clara evidência desse processo. E como que tudo isso acontece, pessoal? Como que a gente, né, poxa, todas essas informações que o Fabrício já está trazendo? Tudo isso é um aspecto de um envolvimento que ele é recíproco, né? Vocês influenciam, vocês são influenciados, vocês têm respostas a esse tipo de influência, né? A gente costuma utilizar num aspecto da pesquisa, e aqui só no científico, só para vocês terem uma noção, mas que é uma interpretação que eu gosto muito por conta do quanto ela reverbera o aspecto do desenvolvimento humano de modo geral. A gente sempre tem influências que estão agindo sobre a gente, em qualquer cenário da vida. A gente pode pensar isso no trabalho, a gente pode pensar isso no dia a dia, a gente pode pensar isso na relação com outras pessoas. Isso acontece muito fortemente com os filhos, muito fortemente. Vocês têm uma influência muito grande e são influenciados tanto quanto à medida que essa relação vai acontecendo no esporte. A gente vai ver logo agora, a seguir, que há uma perspectiva de como o esporte também está organizado. Então, essa transferência ou essa lógica de influências, ela está envolvida na sociedade, obviamente, mas ela está envolvida com o esporte, ou ela faz parte do aspecto esportivo, do sistema esportivo. Então, para vocês terem uma ideia, hoje vocês estão aí, eu acredito que tenha pessoas online também, enfim, hoje vocês todos estão aí envolvidos com o Minas Tênis, né, o Minas Tênis Clube, um clube de extrema importância no nosso país, envolvido, obviamente, indiretamente com a presença dos filhos, né, nesse sentido esportivo que eu estou falando, do envolvimento. Mas o Minas, né, ou a estrutura organizacional do Minas, é ou um dos elementos que está envolvidos nesse aparato todo que vocês conseguem perceber aí na figura, que é uma demonstração meio que visual de como o sistema esportivo de crianças e jovens ele funciona atualmente, né? Essa figura, ou esse processo de identificação, ele é do ano de 2022, digamos assim, mas ela é extremamente atual. É, por assim dizer, assim que a gente enxerga o processo de um sistema esportivo organizado hoje em dia. E o Minas Tênis, por exemplo, está aí, nessa lógica das organizações. Vocês estão aí, como pais, e que compõem, obviamente, um subsistema que ele é específico e que tem muita importância, que é o subsistema da família. O que a gente faz, ou o que eu gosto muito de pensar nesse aspecto vocês podem perceber, podem ter percebido anteriormente, que o atleta, ele está no centro do processo, porque ele é, digamos assim, o beneficiário do sistema. Mas eu gosto de colocar as famílias também dentro desse processo, numa lógica de integrar esse aspecto para o meio. Eu trago vocês, né, eu busco, né, fazer essa narrativa, né, fazer vocês pensar desse jeito também,
de vocês se colocarem no centro do processo e entenderem o quanto vocês têm de influência, né? O quanto vocês são influenciados. Olhem a quantidade de aspectos que está envolvido no simples, na simples questão de, por exemplo, uma participação esportiva dos filhos de vocês em treinamentos, em competições, um dia de jogo, um pós-jogo. Tudo isso está envolvido numa esfera maior que é extremamente, né, viva, digamos assim. E as engrenagens aí, elas não estão postas especificamente por acaso. Foquem somente na engrenagem de vocês aí, pais. Se a engrenagem de vocês não funciona, ela compromete o sistema todo. E vice-versa. Se a engrenagem dos treinadores não funciona, compromete o sistema todo. E por aí vai. Então, essa lógica de engrenagens, ela é posta ali no sentido figurativo, mas ela tem uma perspectiva muito clara de que a gente precisa, obviamente, entender o nosso papel como familiares e aí, obviamente, entregar o melhor suporte possível para os nossos filhos. Pode avançar, pessoal. A gente, obviamente, colocando, e aí essa é a perspectiva que eu quero trazer para vocês hoje, que vocês se coloquem no centro do processo. Vamos deixar os filhos um pouquinho de lado agora, mas vamos olhar para vocês também, para vocês terem essa perspectiva. A gente tem uma noção muito clara, isso também, eu vou trazer por isso que eu trago alguns dados científicos aqui, para deixar isso também com uma força um pouco maior. A gente tem muito clara a percepção de que a transição esportiva de crianças e jovens, ela é, por vezes, muito mais sentida por vocês, familiares, do que propriamente pelos filhos. O que eu quero dizer com isso? Que eles compreendem muito mais esse processo de transição, ou de uma forma mais rápida, digamos assim, do que os familiares. Porque eles sentem muito mais esse processo da transição do filho evoluindo categoria por categoria, fase por fase, as habilidades que vão, às vezes, um pouco mais rápido sendo desenvolvidas, às vezes não, o ganhar ou não ganhar. Os filhos, né, as crianças, os jovens, eles entendem isso muito mais, de uma forma muito mais rápida. Isso é compreensível porque eles vivem esse universo muito mais do que vocês. Agora, a gente precisa ter uma clara evidência do porquê essa transição ela é mais sentida pelos familiares do que pelos filhos. E aí que a gente entra na lógica das demandas. As demandas são um aspecto do envolvimento que vocês, familiares, sentem quase que diariamente nesse tipo de envolvimento e que dá uma noção clara dos desafios e das barreiras que vocês têm quando vocês se envolvem. Então, a gente tem demandas competitivas, a gente tem demandas desenvolvimentais, a gente tem demandas organizacionais e também a gente tem demandas pessoais, que são aquelas mais próximas de vocês. Eu vou passar rapidamente agora por cada uma delas, mas bem rápido mesmo, só para vocês terem uma noção do que eu estou falando quando eu digo demandas. Quando os pais se envolvem no sistema esportivo, a gente costuma dizer, especialmente quando a gente inicia um processo de envolvimento, né, os filhos estão começando numa categoria esportiva, estão começando um processo de desenvolvimento no esporte. Quando eu sou, digamos assim, eu faço essa mesma tradução como se fosse um pai de primeira viagem ou mãe de primeira viagem na vida, né, sendo pai ou mãe pela primeira vez, e sendo pai ou mãe pela primeira vez de um atleta, digamos assim, né, ou de uma criança, de um jovem que deseja participar do cenário esportivo, como a gente viu. Vocês vão enfrentar, invariavelmente, essas demandas, às vezes por um processo de tentativa e erro. Eu faço isso, eu vejo se funciona. Se funciona, eu vou continuar. Se não funcionou, eu vou tentar um outro caminho. E por aí vai. Mas, quando a gente tem a oportunidade, por exemplo, de conversar com vocês como hoje, a gente já consegue antever algumas coisas e dar um pouco de informações para vocês que podem ser úteis. Quais são, então, as demandas organizacionais que vocês encontram ou vão encontrar nesse processo? Essas são demandas relacionadas ao universo esportivo. Tudo aquilo que está relacionado a os encargos diários que a gente diz, né, por exemplo, dedicar um tempo levando os filhos no treino, na competição e buscando-os depois, investimento financeiro para conseguir suprir algumas necessidades em termos de materiais, de treinamento, ou de um gerenciamento específico de alguma situação que acontece, como lesões e que não é previsto. Tudo isso em termos organizacionais, ou seja, tudo aquilo que a gente precisa ter para que o filho ou filha consiga participar do esporte de alguma medida, é uma demanda organizacional que vocês têm. E que ela é, de certa forma, não percebida muitas vezes pelo hábito. Vocês habitualmente vão fazendo isso e isso se torna uma rotina. Mas essa é uma demanda que vocês enfrentam. E que por muitas vezes ela é, claro, bem compreendida pelas famílias, de modo geral,
mas ela é uma demanda, e vocês têm que lidar com isso, digamos assim, no universo esportivo. A outra delas, a demanda competitiva, essa o nome é de certa forma claro, ela diz respeito a tudo que está relacionado à competição, ou ao momento da competição. Seja dentro, ou quando eu digo dentro, seja no cenário da competição, estou aí como um espectador do meu filho, participando, né, do processo da competição, tanto quanto antes, como que eu ajudo os meus filhos a se prepararem para a competição, né? Tudo isso envolve um ambiente de uma demanda que vocês vão gerindo e que, obviamente, ela é sentida por um indivíduo diferentemente do outro, dependendo da situação que você tem com seus filhos, obviamente, né? A outra delas, a demanda desenvolvimental, ela tem uma perspectiva que está muito relacionada aos desafios que a criança sente nesse processo, né, que o filho sente, melhor dizendo, e como eu dou respostas para isso enquanto pai. Especificamente falando numa lógica de desenvolvimento no esporte, essa progressão que a gente tem, né, e que é, por exemplo, que é especificamente ditada pela organização que você está envolvido, no caso o Minas, tem um processo de desenvolvimento de atletas já estabilizado e que a gente precisa compreender como isso acontece, as fases, as etapas, o que acontece em cada momento desses, né, e como os filhos vão reagindo, mas também, na perspectiva desenvolvimental, a gente olha muito para o que pode acontecer fora do esporte com a criança, ou com o filho posteriormente. Poxa, meu filho não vai ser um atleta profissional, o que que ele pode fazer a partir daí? O que que o esporte pode trazer para ele como ferramenta, como habilidade que ele pode usar depois em outras áreas da vida, por exemplo, profissionais ou educacionais? Essa é uma demanda que vocês lidam diariamente também, ou que vocês venham a ter, né, mais forte conforme as crianças vão progredindo. E a última, e não menos importante, é a demanda pessoal ou as demandas pessoais. Todos vocês, familiares, reagem ao sistema esportivo, como eu disse, de uma maneira muito singular. Mesmo pai e mamãe no mesmo construto familiar. Cada um reage às experiências esportivas do filho de um jeito específico. E isso, especificamente relacionado ao aspecto emocional, é algo que é extremamente significativo e forte para vocês. A gente sabe, né, eu sei de certa forma, porque a gente também estuda essa perspectiva do quanto emocionalmente as famílias são afetadas nesse processo, né? E aqui não emocionalmente num sentido negativo, é realmente a experiência de ter o filho competindo, treinando, evoluindo, as coisas às vezes saem como planejado, às vezes não. Então tudo isso é um processo interacional que causa, obviamente, respostas emocionais em vocês. E agora eu vou trazer alguns exemplos especificamente, em termos de vídeo, de como essas demandas, né, e especificamente no aspecto emocional, influenciam vocês familiares. Dê uma olhada agora no primeiro vídeo, que retrata dois pais de uma ginasta nas Olimpíadas de Londres, perdão, e depois do Gustavo Borges aí no Minas mesmo, assistindo o filho dele competindo. Percebam o aspecto emocional envolvido nas reações desses familiares.
E aí, pessoal, quantos de vocês já tiveram a oportunidade de assistir os filhos ou ver eles competindo e não reagiram, né, desse jeito emotivo, né, com gestos corporais, com o aspecto de, poxa, quase que fazer a prova junto com os filhos? Essa é uma realidade natural, especificamente relacionada a vocês, que é perceber ou estar envolvido com os filhos nesse processo de participação esportiva. A gente costuma pensar isso dessa forma, né, para que vocês sirvam, ou, né, usando esses dois vídeos como exemplo, da ginasta e do Gustavo, dos pais da ginasta, melhor dizendo, como modelos emocionalmente inteligentes. A gente não interfere tanto assim. A gente está ali como um mecanismo de suporte que pode ser apropriado aos filhos em determinadas necessidades. Agora, existe, obviamente, uma ideia de um envolvimento emocional que ele não de um modelo emocionalmente que ele não é tão inteligente assim, né, ou que ele é mais prejudicial. E aí eu quero que vocês prestem atenção nessa campanha, que foi uma campanha da Federação Paulista de Futebol, mas o vídeo é muito sugestivo, né, do quanto a gente pode ser um modelo negativo nesse processo. É um pouco do inverso agora do que vocês acabaram de ver. Dá uma olhada. O vídeo tem algumas, né, algumas menções, até palavras muito fortes, né? Enfim, mas ele é um vídeo muito claro de como é a realidade negativa, né, do envolvimento das famílias. Obviamente que ele está relacionado ao futebol e que também é um construto muito latente, né, no sentido emocional aqui no nosso país, mas dá uma noção clara do como a gente pode ter um impacto negativo. E é isso que eu quero que vocês percebam nessa lógica de influência, por isso os vídeos são importantes, porque o comportamento que vocês têm ou venham a exercer especificamente em ambientes competitivos, né, ele faz com que as crianças gostem, né, os filhos de vocês gostem do esporte, de modo geral, mas também faz eles desistirem do esporte, como eu disse anteriormente, que seria o fato mais negativo possível, que é a desistência do esporte como um todo. Todo o aspecto de influência, à medida que vocês se envolvem, ele causa uma resposta emocional, prática, psicossocial nos filhos de vocês e que está envolvido com as ações que eles têm diariamente no esporte. Perfeito? Bom, obviamente, como eu disse anteriormente, a gente vai fazer a gente fecha aqui, por exemplo, esses dois primeiros pontos, pode até passar aí, pessoal. A gente vai entrar agora para a parte final, já focando um pouco nas competições. Por quê? Porque mesmo que vocês não tenham os filhos ainda envolvidos com aspectos competitivos, isso talvez não aconteça agora, mas vai vir a acontecer futuramente, obviamente. A competição, ela é, por si só, um cenário onde alguns pais, algumas mães, a gente costuma dizer aqui, eu costumo fazer essa analogia, eles se revelam, ou eles se conhecem melhor. Alguns numa perspectiva positiva e alguns numa perspectiva negativa. É óbvio, a gente sempre tenta, como familiar,
suprir alguma necessidade específica que as crianças, os nossos filhos vão tendo. Mas eles têm respostas diferentes ou entendem as nossas ações, às vezes, de uma maneira diferente daquela que a gente quer passar para eles como familiares. Por exemplo, isso está muito relacionado ao aspecto do antes, do durante e do depois da competição, especificamente relacionado ao como eles estão se saindo, se sentindo, e infelizmente muitas vezes isso está relacionado ao resultado ou à performance. E essa é uma perspectiva, de certa forma, errônea de pensar a maneira como a gente se envolve. Então, a gente vai ver um pouco, também rapidamente, essas três situações, o antes, o durante e o depois. Eu quero mostrar algumas coisas para vocês, tá? Bom, antes da competição, em todos os momentos, agora vai ter um vídeo rápido primeiro, para vocês terem uma noção do que eu quero passar para vocês. Antes da competição, vamos lá. Dá uma olhada. Percebam o quanto, isso é uma, até para deixar claro para vocês, isso é um trecho de um filme, ele não é uma situação real, né, é uma situação fictícia, mas percebam o quanto esse pai tirou ou, né, limitou a experiência esportiva do filho dele, no sentido da participação. Faça isso, não faça isso, quando a bola passar por você, você não se mexe, colocou uma armadura para ele jogar futebol, praticamente, protegeu ele o máximo. Os pais são protetores, isso é um fato. Mas quando a gente protege demais, a gente remove a autonomia da criança, do filho, no sentido de participar. E às vezes de sofrer até com aquela experiência para que ele tenha um aprendizado. Então, especificamente antes da competição, a gente sempre pensa ou recomenda que as famílias tenham uma espécie de uma pré-rotina. Aliás, de uma rotina pré-competição, perdão. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode estar sempre consciente das nossas emoções, primeiramente, para que a gente entenda como isso vai ser transmitido para as crianças, né? Pode avançar aí, pessoal. A gente pode desenvolver uma listagem de algumas coisas que são importantes para o dia e para a gente não chegar no dia da competição e querer colocar uma carga emocional nos filhos do, poxa, não esquece isso, não deixe de levar aquilo, se organiza. Então, sabe? Várias questões especificamente relacionadas ao aspecto organizacional. Além disso, a gente pode focar no aspecto de promover uma construção conjunta das metas que a gente vai ter, ou que o filho vai ter e que ele pode alcançar, e como ele pode fazer isso, né, no pré-competição, e também criar uma espécie de uma tradição, que pode ser especificamente de vocês, né, um high five, ou algum abraço, ou alguma questão, meio que um ritual que fecha esse momento e prepara o filho para a competição. E aí ele vai para a competição, né, e aí chega o momento de vocês agirem também durante a competição. Dá uma olhada nesse vídeo, que é uma situação real de um pai que foi filmado durante uma competição. Tem mais um vídeo aí, pode tocar, pessoal.
Pode avançar para o próximo slide, galera. Bom, o que acontece aí, pessoal? O que esses dois vídeos demonstram para a gente? Né? Demonstram o quanto a gente, durante a competição, muitas vezes, né, os familiares verificam, né, ou botam foco em alguns resultados esportivos que não são aqueles que são os mais importantes. Por exemplo, vocês podem, obviamente, ser orgulhosos dos filhos de vocês, mas tem que ser pelas perspectivas corretas, ou pelo aspecto especificamente relacionado, por exemplo, ao desenvolvimento, né? A experiência ter sido positiva, ter ensinado alguma coisa no sentido dos filhos, no aspecto integral ou só no aspecto esportivo, né? Obviamente que existe a necessidade do apoio de vocês, mas a gente tem que ter uma clareza de como a gente apoia. Nem sempre é importante ficar falando na arquibancada ou ficar gritando como aquele primeiro pai ou dar instruções excessivas sobre o treinador, sobre o treino, né, sobre o aspecto técnico, né, dizendo que há uma perspectiva do treinador. Tudo isso que a gente viu nesses dois vídeos é uma ideia de responder emocionalmente àquele contexto. E eu disse anteriormente, e eu reconheço, é difícil. Às vezes a gente realmente tem dificuldade de responder ao momento da competição conforme os nossos filhos vão participando. Mas a gente tem que ter clareza de como a gente faz isso e quando a gente pode fazer isso, né? Nem sempre durante a competição esse é o momento mais apropriado, embora, como vocês viram, isso acontece fortemente. Bom, nesse aspecto, a gente tem que ter maneiras assertivas de se envolver. Então, a gente precisa desenvolver uma espécie de um acompanhamento empático com os nossos filhos. A presença ela tem que existir, mas ela não pode ser tão excessiva, tão protetiva, porque a gente precisa fomentar a autonomia deles nesse processo. A gente não vai conseguir, por exemplo, entrar na quadra, entrar no campo e resolver aquele problema da situação por eles. Eles têm que resolver isso por conta própria. E a gente pode apoiar, a gente pode criar mecanismos juntos com eles, junto deles, para que eles possam, né, avançar nisso. E aí o equilíbrio, né, esse último quadro aí que vocês veem, a perspectiva do equilíbrio é justamente o que as crianças ou os jovens, os adolescentes, quando perguntados, refletem. Que tipo de envolvimento vocês querem dos pais durante a competição? Eu quero que eles sejam mais equilibrados, que eles tenham uma posição mais tranquila, porque realmente isso impacta, né, a perspectiva do experienciar a competição, do desempenho, da habilidade, e aí a gente precisa ter uma clareza, né, de como esse equilíbrio pode ser saudável, não só na competição, mas nos outros ambientes também, no treino. Enfim, e aí a competição acaba, e aí terminou o jogo, terminou o dia, a gente volta para casa, e aí talvez a gente entra num dos pontos mais cruciais do envolvimento de vocês, que é realmente a volta para casa. Dá uma olhada nesse vídeo aí. Esse vídeo ele é muito impactante, porque a gente acredita que isso não acontece, mas isso acontece muito no sistema, no cenário esportivo, especialmente nesse momento pós-competição. Esse pai é também um material fictício, né? Apesar de a gente saber que isso acontece, esse vídeo ele é um material fictício, ele foi criado, né, para simbolizar isso, mas esse pai com esse tipo de conduta, né, do que a gente chama de debriefing ou do interrogatório, ele tira completamente o aspecto do quão prazeroso pode ter sido, ou às vezes, né, não tanto,
prazerosa a experiência esportiva para as crianças, mas ele rouba totalmente o aspecto do envolvimento do que foi aquilo para as crianças. E a gente costuma dividir essa noção em uma ideia de como famílias, né, pais e mães de modo geral, eles podem encorajar e elogiar os filhos nesse momento. E aí tem uma distinção muito clara, que às vezes a gente não percebe. Esse encorajamento que a gente fala, ele nunca pode estar associado a um julgamento, né, ou uma postura de julgamento, que é o que esse pai acabou de fazer nesse vídeo. Né? Nunca pode haver o encorajamento aliado ao julgamento, ou como uma mascarada à espécie do julgamento. Tal qual, a gente não pode elogiar os filhos, ou não deveria, melhor dizendo, talvez essa seja a palavra correta. A gente não deveria elogiar os filhos tomando como base aspectos como resultado ou como a performance, sempre numa ideia de comparação. Eu vou mostrar para vocês rapidamente, e eu não vou ler essas frases, mas eu vou deixar aí para vocês olharem rapidamente, exemplos do que são encorajamento positivos, onde a gente não julga, né, a gente não relaciona o exemplo, né, do encorajar com a ideia de julgar ao mesmo tempo, a gente não dá essa roupagem, e ao mesmo tempo, para a perspectiva do elogio, pode passar aí, pessoal, que a gente não faça elogios que, por mais elogiar, a gente entende, obviamente, que é uma perspectiva positiva, né? O elogio, ele é tido como algo positivo, mas a gente pode causar um impacto negativo dependendo da maneira que a gente faz isso. Como? Quando a gente compara, ou quando a gente busca dar uma premiação, ou busca dar poxa, porque aconteceu isso, você foi bem. Entendem? Então, essa lógica de comparação, as crianças, os atletas, eles sentem muito, porque isso rouba essa perspectiva de autoeficácia deles e faz com que eles não se sintam capazes, não para aquele momento que passou, mas para os próximos, né, que estão vindo, seja treinamento, seja competição, enfim, tudo isso está muito relacionado, tá? Então, essa é uma lógica para vocês perceberem isso, especificamente falando do que são elogios e do que são, né, encorajamentos, que às vezes a gente acha que pode ser sempre positivo, mas nem sempre é. Bom, já realmente encaminhando para o final, qual que é o propósito disso? Que a gente perceba ou tenha uma clareza enquanto familiar do quanto é complexo isso e do porquê, né, é tão complexo essa perspectiva de oferecer um suporte adequado aos filhos, especialmente num ambiente de competição ou de modo geral, né? Por que é tão complexo? Qual que é a resposta que eu trago para vocês? Às vezes a gente simplesmente confunde alguns processos, especificamente falando aquilo que a gente valoriza, ou que a gente entende que o sistema esportivo valoriza. O que é comum de ser valorizado, então, nesses processos em relação à experiência esportiva? Quase sempre é aquilo que pode ser medido, mensurável, exatamente, numa lógica prática. O que pode ser medido e pode ser mensurado? Pode passar aí, pessoal. São basicamente os aspectos numéricos ou as estatísticas. Quantidade de treinos, quantidade de horas treinadas, resultados, quantidade de vitórias, performance, né, relacionada às estatísticas. Tudo isso pode ser medido. E, de certa forma, o esporte mede essas coisas, ou usa essas métricas. Mas nem sempre elas são as métricas ideais, especificamente para a relação de pais e filhos no esporte. Por quê? Eu pergunto para vocês, quem de vocês já pensou, ou pensa, né, ou vai pensar a partir de agora, a medir o aspecto da confiança dos filhos de vocês relacionado ao esporte, ao desenvolvimento integral dos filhos de vocês baseado no esporte, ao caráter, a outras valências, valores, habilidades importantes que não estão relacionadas às que a gente viu anteriormente? A gente às vezes confunde o processo. E por isso que eu disse que vocês se envolvem num ambiente, num sistema que muitas vezes é assim, né? Não, obviamente não estou querendo dizer que o Minas Tênis é assim, eu falo de um sistema esportivo global, né? Ou brasileiro, digamos assim, onde a gente vê que isso é muito presente ainda em alguns casos, mas que vocês acabam reproduzindo uma cultura que é posta. Então a gente precisa compreender esse processo numa perspectiva longitudinal. E aí vocês vão ver, isso aqui é um dado científico também, pode avançar aí, pessoal. Vocês vão ver que ano passado esse estudo foi realizado e ele mostrou o seguinte, isso é um dado muito legal para esse tipo de discussão que eu estou trazendo agora. Todas as vezes, né, e especificamente falando também da competição, quanto mais, eu vou até ler esse trecho porque ele é muito interessante, quanto mais os jovens percebiam que seus pais se envolviam em comportamentos negativos, maior era a probabilidade de eles também se envolverem em comportamentos antissociais. E olha o que é mais interessante nisso. A gente não está falando do ambiente esportivo somente. A gente está falando do ambiente social.
As crianças e os jovens reproduziam isso no ambiente esportivo durante a competição, mas havia uma tendência muito forte de eles reproduzirem isso, fora do ambiente esportivo, na vida deles, posteriormente. Por quê? Porque vocês são modelos. Vocês são espelhos. Todas as vezes que vocês se comportam mal ou se comportam de maneira inadequada, melhor dizendo, no ambiente esportivo, vocês passam uma mensagem para os filhos de vocês. E eles entendem a mensagem, tal qual vocês, né, passam para eles. Com todas essas perspectivas, né, com todos esses aspectos, foi por isso que em 2021, 2022, o próprio Minas Tênis, né, na pessoa do Cláudio, aí, da gerência de esporte, da gerência de educação, desenvolveu juntamente um programa de suporte às famílias. E aí aqui eu estou trazendo só uma lógica de vocês entenderem como que a gente pode ajudar as famílias nesse processo. Ou seja, o Minas está, né, de mão dadas com vocês nesse processo, alinhado a vocês nessa perspectiva, reconhece o papel que vocês têm de importância e promove iniciativas tal qual essa de hoje, tal qual esse programa do Esporte 360, que foi uma iniciativa que gerou informação e conteúdo para as famílias dos atletas, né, há 2, 3 anos atrás. Então, qual era o foco? A gente tinha uma ideia, uma plataforma, um website, onde a gente colocou vários conteúdos, né, com trilhas de aprendizagem específicas, que foram divididos em alguns módulos, 9 especificamente, e que falavam de assuntos específicos, né, importantes que a gente julgou na época para que pais e mães, famílias pudessem se informar e conhecer um pouco mais sobre o ambiente esportivo, sobre como fomentar desenvolvimento positivo, né, nos seus filhos, desenvolvimento esportivo de modo geral, a seleção do talento, participar ou não da competição. E tudo isso foi feito, né, com base em algumas estratégias que vocês verificam aí, né, dicas, vídeos, infográficos, tinha tarefas, tinha podcast, tinha material de suporte. Então, foi um programa macro que as famílias puderam se envolver e participar, né. A gente teve, né, aqui alguns dados estatísticos, só para vocês terem uma noção, quantitativamente falando, a gente teve uma boa percepção do que foram esses módulos, né, esse programa como um todo. As notas de 1 a 5 nos módulos, elas ficaram bem altas, alguns mais, alguns menos, né, mas uma média geral de acima de 4,5, então a gente ficou bem satisfeito com essa perspectiva, né, da percepção dos pais, mas também tem algumas nuances qualitativas, obviamente, no sentido de envolver esse aspecto. Aqui uma ideia de vocês perceberem como o módulo acontecia, a gente tinha algumas entregas que eram importantes também, há um declínio que ele é natural, mas isso faz parte do processo também. E aí uma perspectiva qualitativa de como as famílias perceberam isso, especificamente na fala de algumas mães, que foi algumas das falas que eu consegui trazer aqui, de que todo o programa de modo geral, mas os módulos foram interessantes, eles falavam de certa forma com clareza e objetiva, né? Eram módulos curtos, a gente sabe que vocês familiares têm uma rotina muito grande de compromisso, então eram módulos curtos, com uma informação concisa e que trazia alguma ou proporcionava alguma reflexão para vocês, né? Ou para os familiares, melhor dizendo, naquela época. Ele tinha clareza, ele tinha uma perspectiva também de entender a realidade do Minas, então todo esse programa ele foi formatado para atender vocês, né, no sentido de informar, proporcionar conhecimento, enfim, uma lógica geral, né, de suporte às famílias, porque, como eu disse para vocês hoje, né, talvez não de forma clara, mas em algum momento vocês puderam perceber, vocês estão num cenário e não dá para simplesmente largar os pais nesse sistema. A gente precisa, né, dar suporte às famílias também. Então, qual que é a mensagem que a gente leva de hoje, ou que eu espero que vocês levem de hoje, é o seguinte, basicamente esses 3 pontos. Vocês são parte vital do processo, e o Minas acredita nisso, tanto é porque a gente está aqui nesse momento agora, fazendo essa conversa, né, não é bem uma conversa, obviamente, sou eu que estou mais explanando para vocês nesse momento, enfim, né, há várias maneiras de vocês influenciarem os filhos de vocês, serem influenciados, eu trouxe aqui algumas delas para vocês terem uma noção, né, bem geral e bem ampla, mas para que vocês tenham uma noção de como isso acontece, e que, obviamente, né, vocês necessitam também desenvolver algumas habilidades, alguns mecanismos de suporte que estão muito relacionados aos filhos de vocês singularmente, mas que estão no bojo aí do sistema esportivo e que são importantes para o bom funcionamento daquelas engrenagens que eu mostrei para vocês anteriormente, certo? Bom, eu quero finalizar deixando aqui o endereço do Instagram, de um Instagram, né, que eu faço a gestão e que a gente trabalha para desenvolver conteúdos para as famílias. Quem não se sintam obrigados, obviamente, a acessar, a curtir, a compartilhar,
mas eu peço para vocês que tiverem interesse, podem acessar, podem seguir a página, eu estou sempre compartilhando informações lá. E aqui uma pesquisa que eu também não obrigo, obviamente, vocês, mas, obviamente, se vocês tiverem interesse de nos ajudar, a gente está sempre tentando melhorar esse universo do esporte e da família, e essa pesquisa aqui no nosso laboratório, na Universidade Federal, ela é muito importante. Então, se vocês puderem responder, se vocês puderem compartilhar com outros pais, vai ser de uma ajuda assim, extrema para a gente conseguir melhorar ainda mais o universo, né, da família e do esporte conjuntamente. E para encerrar, como eu trouxe bastante vídeo hoje, porque ajuda a exemplificar isso, eu quero encerrar com um outro vídeo, que é um vídeo bem legal e uma mensagem, né, bacana aí para vocês. Tá bom? Podem passar aí, galera. À medida que o pessoal, obviamente, vai verificando os QR Codes aí. Isso, todo esse material será enviado para vocês, tá? Tanto o ótimo. QR Code, pode ficar tranquilo que eu vou enviar, tá? Tudo para vocês a partir de manhã, vamos falar assim, né? Exato. Encerramos com esse vídeo, pessoal. Que a mensagem fique como esse vídeo traz para vocês agora. Muito bem. Salve de palmas, isso. Nós temos um tempinho ainda para algumas perguntas. Quem quiser levantar a mão, por favor. Uma pergunta lá atrás. Como ele está à distância, eu prefiro, né? Por favor, pode falar o nome, o telefone. Não, não é isso não. Não. O nome do bairro, não é isso não. Mudei o programa. Acho que os atletas aqui, por estarem na equipe, de maneira geral, devem ser competitivos. Eles mesmos já se cobram muito, né? É o caso da minha filha. Esse ano, numa competição, ela se destaca nas competições de Minas. Quando chega no cenário nacional, ela, às vezes, perde mais do que ganha. E, numa viagem, no início do ano, ela virou para mim e falou assim, mas você veio aqui para não me ver ganhar nada. Eu virei para ela, eu acho que ela se surpreendeu, porque eu acho que ela acha que eu quero que ela ganhe. Claro que eu fico mais feliz, porque é menos um jogo que, na verdade, pela cobrança dela ganhar. Eu virei e falei, filha, eu estou aqui para caso você perca, porque para ganhar você não precisa de mim. Né? Porque quando você ganha, os amigos, você está mais receptivo, você está mais feliz, qualquer coisa serve. Então, eu vinha para caso você perca. E ela se surpreendeu, mesmo a gente, às vezes, achando que não cobra, o que eu percebi conversando com ela é que ela sabe que a logística do pai, né, no meu caso, eu sou sozinha para cuidar, levar trabalho, também sou atleta amadora, mas treino muito. Eles mesmos percebem que a gente tem uma dedicação, que por mais que você não jogue isso para eles, né, sem dúvida. Eles percebem que você está ali junto, que você dedica seu tempo também, que é alimentação, é levar na musculação, no treino, nas competições. E aí é muito delicado, porque mesmo eu achando que eu não cobro, até porque de fato não é importante para mim ela ganhar, é importante porque eu sei que ela se cobra muito e ela sofre quando perde. Mas o que fazer, assim, porque o que eu aprendi, que eu tenho tentado fazer, é não tentar ficar falando muito, porque eu tentava ficar, mas você lutou bem, foi ótimo, foi bem melhor, mas isso também para ela é terrível, porque ela é muito crítica dela mesma. Então, ela fica brava quando eu falo também que ela foi bem, mas sempre melhorou, olha como é que isso foi bom. É difícil, né, você ajudar, como é que... Sem dúvida. Vanessa. Vanessa? Isso.
Poxa, Vanessa, obrigado pelo seu relato. Eu gostei muito até dessa sua frase. Aí eu tô aqui para quando ela perder. Acho que faz muito sentido, né, do envolvimento. Bom, eu vejo que a sua filha tem essa perspectiva, né, realmente de ser um tanto perfeccionista consigo mesma, né, nesse sentido da competição e do, poxa, eu estou aqui para ganhar e se eu não ganho, isso não teve nenhum benefício, né? Estou aqui, obviamente, né, divagando nesse tipo de reflexão. Eu acho que não. Você toca ali no aspecto da comunicação, eu acho que sempre é um ponto importante, né? Saber se comunicar com os filhos. A gente muitas vezes não entende a real necessidade que eles precisam ou que eles têm para o momento, mas eu acredito que um primeiro ponto seria você fazer ela entender o quanto o resultado, perdão, o quanto o resultado em si impacta a performance dela e o processo de desenvolvimento dela como um todo. Se ela tem essa perspectiva, que aparentemente para mim é um tanto clara, de que é a vitória que simboliza o processo ou o fim do processo, é importante que você faça ela ter essa mesma percepção que você tem, de que ganhar em determinado momento nem sempre é o mais importante. Claro, a gente sabe que, né, a vitória, tudo mais, as conquistas são relevantes, mas é importante ter alguma clareza no sentido de metas. Quem sabe vocês possam construir algumas metas juntas agora, nas próximas semanas ou nos próximos torneios. Podem ser metas de curto prazo, podem ser metas mais de longo prazo, mais complexas, para que ela entenda e perceba que os ganhos, quando eles não acontecem, eles também levam a alguma coisa. O processo foi feito. Então, não se comunicar talvez não seja, nem sempre é a melhor opção. Eu ficar, né, restrito, ou eu ser um pai subenvolvido, que a gente chama. Porque, como você disse, eles percebem, né? Eles percebem muito isso. Seja um pai que é muito envolvido, seja um pai que não é tanto envolvido. Então, eu partiria do ponto de vista da comunicação para esse lado, de tentar construir com ela um novo sentido para esse processo, né, do que é a vitória ou do que é ganhar, para que ela também entenda que o processo, e eu estou assumindo que ela não entende. Se ela já entende, né, pode ser que isso já esteja mais claro. Mas, se não, acho que é uma boa iniciativa para que ela não leve tão a sério o aspecto da competição, né, no sentido da vitória. Porque ela, aparentemente, ela valoriza a sua presença. Então, se você está ali, é uma maneira de vocês construírem, né, esse aspecto conjunto. Mais uma pergunta? Enquanto a pessoa está quase com vontade de pergunta, nós estamos com o QR Code na tela sobre o nosso evento, né? Uma avaliação reativa, por favor, né? Mostra um caminho, está atendendo, é isso mesmo, querem vir, por favor, isso aqui para a gente é muito importante, tá? Uma pergunta para a gente fechar? A gente já vai fechar? É isso mesmo? Está todos satisfeitos? Então, Fabrício, em nome do Minas Tênis Clube, mais uma vez, queria te agradecer, né, pelo empenho, dedicação em montar essa apresentação para a gente. Imagina. E discutir com a gente mais uma vez, tá? Então, é sempre um prazer. Uma salva de palmas, Fabrício. Então, boa noite a todos, bom retorno para a casa de vocês e espero nos vermos aqui na próxima vez, ok? Boa noite. Boa noite a todos, pessoal. Abraço.